Bom dia, turminha do sexto ano. Aqui é o professor de matemática de vocês, Odilon Pimentel. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje, dia 14 de outubro, nossa 22ª semana de aula. Vamos lá, né? E hoje o que é que nós vamos estudar? Bem, a gente deu uma encerrada naquele assunto que a gente já estava vendo desde a semana passada, mas aí a gente vai para um novo assunto. A gente vai estudar as frações. Não se assustem. Não é um assunto difícil, desde que a gente comece a compreender no comecinho, né? Logo no comecinho do assunto, o que é uma fração. Aí vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças não, viu? Então vamos lá. A ideia de fração. Os números fracionários, porque as frações são chamadas também de números fracionários, surgiram da necessidade de representar uma medida que não tem uma quantidade inteira de unidades, isto é, da necessidade de se repartir a unidade de medida. Não entendi, professor. É de você pegar um objeto, e dividi-lo em várias partes, certo? Você pegar uma parte, por exemplo, pega um bolo de milho e corto ele em 8 fatias. Você tinha um bolo e agora esse um bolo foi dividido em 8 fatias. Posso pegar uma fatia dessa. Quando eu pego uma fatia desse bolo, eu estou pegando uma fração. Vamos entender fração como pedaços de algo inteiro. Eu tenho uma coisa inteira e posso pegar ela e cortar em pedacinhos, e cada pedacinho vai ser uma fração desse inteiro. Acho que deu para entender agora, né? Então os egípcios, que foi a turminha que, né, desenvolveu esses conceitos de frações, então os egípcios conheciam as frações de numerador 1, e esta era a forma que eles usavam para representá-las. Essas medidas fracionárias não são números naturais, né? Aqueles que a gente usa para contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? São exemplos de números chamados de números racionais. Então, as frações não são números naturais, que a gente fica contando 0, 1, 2, 3, 4, 5. São de um grupo de números chamados de números racionais. Destaquem aí essa palavra, era até para me ter destacado aqui essa palavra racionais, né? As frações pertencem ao conjunto dos números racionais. Vamos lá. Se liga nesse exemplo aqui, inclusive depois eu vou voltar para ele. Em uma pizzaria, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. Antônio e a sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira, né? Se vocês observarem aqui, eles conseguiram comer 3 pedaços, né? Antônio e sua namorada comeram 3 pedaços e sobraram 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, comeram 3 pedaços, sobraram 5. Se eu perguntar a vocês quantos pedaços tinha essa pizza, ao todo ela tinha 8 pedaços, né? 3 que foram comidos, mais 5 que restaram, dão 8 pedaços. Cada pedacinho dessa pizza é uma fração da pizza. Então a pizza é a unidade inteira, e cada pedacinho dela, né, é uma fração. Eles comeram aqui 3 frações dessa pizza e sobraram aqui quantos pedaços? Quantas frações? Sobraram 5 frações. Daqui a pouquinho eu vou voltar para esse exemplo, mas primeiro a gente precisa entender umas coisinhas aqui. Vamos lá. Primeiro, quantos pedaços Antônio e a namorada comeram? 3. E quantos pedaços restaram? 5. Aqui deveria ter uma pergunta assim: e quantos pedaços a pizza tinha ao todo antes? 8, né? Comeram 3, sobraram 5 e ao todo tinha 8. A ideia de fração como parte de um todo. Vamos lá. Vamos representar algumas frações utilizando papel e lápis de cor. Você pode, por exemplo, cortar um pedaço de papel, uma tira de papel. Na verdade, eu recomendo você cortar, né, bem direitinho, bem retinho, certo? E aí o que é que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é dobrar essa tira de papel ao meio, certo? Quando você dobra ele ao meio, você vai ter 2 partes.
Você pode pintar uma partezinha de azul claro, verdinho claro, e a outra parte não pintar, certo? No caso, cada parte obtida representa metade ou um meio da tira, né? Então tem a tira inteira aqui, e agora eu vou pintar a metade dela de azul e deixar a outra metade, ou um verdezinho claro, acho que isso é um verdezinho claro. Você pinta ela de um verdezinho claro e a outra parte da tirinha você deixa em branco. Perceba, você tem uma tira, mas essa uma tira está dividida em quantas partes? Duas. Uma parte dessa tira eu vou chamar de um meio, ou meio, a metade. É porque eu tinha uma tira inteira, só que aqui é uma tira dividida em duas partes. Aqui é um meio e aqui é o outro meio, certo? Um meio, um meio. Essa é a representação numérica para a metade. Então, quando, por exemplo, você está fazendo uma receita de bolo, alguma receita assim, aí diz lá, você tem que colocar uma xícara e um meio de xícara de açúcar. Quer dizer o seguinte, tem que colocar uma xícara e meia. Uma vai ser o número 1 e meia xícara vai ser 1 e embaixo 2. Um meio, quer dizer, metade de uma xícara. Então esse um meio quer dizer metade. Vamos se acostumando com isso, viu? Em matemática, um meio quer dizer a metade de um, certo? A metade de alguma coisa. Recortamos outra tira de papel. Imagine que agora eu pego um pedaço de papel do mesmo tamanho. Ou você pode, né? Você corte um pedacinho de papel do mesmo tamanho que você cortou antes e vamos dobrá-lo e dividir em três partes. E você vai pintar só uma parte aqui de amarelo. Então, olha só, você vai separar em três partes iguais. Cada parte da tira inteira representa a terça parte ou um terço da tira. Então, olha só, eu tenho um pedaço de 3. Antes eu tinha um pedaço de 2, um meio. Agora eu tenho um pedaço de 3. Né? Então eu tenho um terço, uma parte de 3, né, pintado. Então, um terço. A representação numérica é um terço. Uma parte de 3. Né? Um terço quer dizer uma parte de 3. Né? E aqui que ficaram sem pintar, seriam quantas partes de 3? 2 terços. Né? Aqui, ó, cada partezinha é um terço, um terço, um terço, um terço. Mas se eu pegasse esses dois aqui e pintasse todos os dois de verde, como é que ia ficar essa fração? Ia ficar 2 partes de 3 pintadas de verde, então 2 terços. Vocês estão compreendendo, certo? Recortamos outra tira de papel. Dobramos, pode ser do mesmo tamanho que você fez antes. Dobramos ao meio e a seguir novamente ao meio. Cada parte da tira inteira representa a quarta parte ou um quarto de tira. Então, se eu separar essa mesma tira do mesmo tamanho das outras que você tirou e dividir ela em 4 pedaços iguais, você agora vai ter aqui um quarto, uma parte de 4, outra parte de quarto, outra parte do quarto, outra parte do quarto. Então, olha só, uma parte de 4 pedaços, uma parte de 4 pedaços, uma parte de 4 pedaços e outra parte de 4 pedaços. Vamos colorir de azul 3 dessas 4 partes. Dessa forma, podemos dizer que 3/4 da tira, né, estão pintados de azul. A representação numérica é 3/4. Não entendi, professor. Aqui, ó. Uma parte, 2, 3 pintadas. 3 de quantas partes que eu tenho ao todo? Ao todo eu tenho 4. Quantas eu pintei? 3. Se eu pintei 3 partes de 4, ficou 3/4 pintadas. E quantas não ficaram pintadas? 1/4. E se eu tivesse pintado 2 partes e 2 partes não tivesse pintado, ia ficar 2/4 pintada e 2/4 não pintada, certo? No caso aqui eu pintei 3 partes de 4, então 3 partes de 4, 3/4 pintado, certo? Agora vamos lá, lembra do exemplo da pizza? Vamos lá. Você se lembra de que na pizzaria onde Antônia e a namorada fizeram um pedido, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais? Numericamente, cada pedaço pode ser representado por 1/8. Então, esse pedacinho aqui é 1/8, esse aqui é 1/8, né? Um pedaço de 8 é 1/8, um pedaço de 8 é outro oitavo e assim vai, certo? Antônia e a namorada comeram 3 pedaços. Então, em fração, só para representar numericamente a fração, quantos pedaços eles comeram? Comeram 3 pedaços de um total de quantos? Quantos pedaços tinha a pizza? 8. Então, eles comeram 3/8. Então, 3 de 8 ao todo,
certo? O todo vem embaixo, as partes vêm em cima, né? 3/8. As partes em cima, o todo embaixo. A pizza tinha 8 pedaços e eles comeram 3/8 da pizza, né? E restaram 5 pedaços. Então, em fração, restaram quantos? Se restaram 5 de 8 pedaços que haviam, né? Então, restaram 5 pedaços de 8. 5/8. Acho que está dando para entender, né? Sobraram 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedaços de 8. 5/8. E eles comeram 3 pedaços de 8. Então, eles comeram 3/8 da pizza. Então, 1/2, como está aqui, ó, 1/2 quer dizer a metade, 1/3, 1/4, 3/4, 1/5, 2/5, 1/8, 3/8, 5/8 são exemplos de frações, indicam partes de figuras ou de quantidades, né? Esse númerozinho de cima é chamado de numerador. Vamos aprender isso aí, viu? Tem que aprender isso, porque quando eu estiver falando, o denominador, o numerador, se você não souber qual é a parte que é o numerador e o denominador, então o que fica em cima é o numerador, é o numerador. E o que fica embaixo é o denominador. 2/3. 2 aqui é o numerador e o terço aqui é o denominador. O numerador e o denominador são os termos de uma fração, as partes de uma fração. Certo? Olha aqui que exemplo interessante. Vamos ver aqui quantas figuras estão pintadas desse total de figuras. Aqui eu tenho um círculo que tem 4 figuras ao todo. Quantas estão pintadas? Uma. Então eu tenho uma figura pintada de um total de 4. Então, quantas figuras estão pintadas em fração? 1/4. Observa agora essa figura, ela tem 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas estão pintadas? 2. 2 de um total de quanto? 8. Então, eu tenho 2/8, né? 2/8 de figura pintada. Aqui, outra figura. Aqui eu tenho um quadradinho só pintado de um total de 4. Então, quantos quadradinhos pintados eu tenho? 1/4 dos quadradinhos pintados, certo? Presta atenção nessa outra figura. Aqui eu tenho 16 quadradinhos, é o todo, né? Então aqui vai ser o denominador. E quantas partes foram pintadas? 4. Então aqui foram pintadas 4 16avos. Na próxima aula a gente vai estudar como é que a gente dá nome às frações. A gente já viu que tem 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Aí como é que eu falo? 1/11? Não. A partir do 11º eu vou chamar 1/11avos, 1/12avos, 1/13avos, 1/14avos, 1/15avos, 1/16avos, né? 1/17avos, vai ser assim. Mas na próxima aula a gente vai ver direitinho como é que funciona isso. Não precisa se preocupar com isso agora não. Por hoje é só. Preciso que vocês compreendam como é que funciona a fração, né? Fração é o pedaço de algo inteiro, por exemplo, né? É um pedaço de um bolo, 2 pedaços de um bolo, né? É um pacote de bolacha que tem 10 bolachas recheadas. Eu comi 3 décimos, né, daquele pacote, ou seja, eu comi 3 bolachas de 10, né, 3 décimos. Sobraram quantas? Sobraram 7 bolachas de 10, sobraram 7 décimos, né? Então a gente precisa entender esses conceitos de fração. Espero que vocês compreendam direitinho. Na próxima semana eu vou fazer uma revisãozinha de novo sobre isso, mas sendo que a gente vai continuar o assunto falando um pouquinho sobre os nomes das frações, um pouquinho mais sobre numerador e denominador e mais outras coisinhas sobre frações. Esse é um dos assuntos mais importantes da matemática. Não ignorem ele, viu? Respondam o exercício e até a semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Tchau.